Ixi, agora que eu vi que o microfone estava desligado. Bora lá. Bom, hoje é dia 6 de junho, 6/6 de 2022. Iniciando mais uma aula da disciplina de Linguagem de Programação 2, do curso técnico em informática do Cefores, Centro de Educação Profissional da UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Bora lá continuar nossos estudos de Java. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Deixa eu já abrir aqui também o nosso guia espiritual do Java que nós estamos usando. Aqui. Opa, estava até esquecendo aqui, depois deixa eu deixar essa lista aqui. Estamos seguindo o roteiro deste site, W3 Schools. Deixa eu dar uma pegada aqui no tutorial Programação Java. Esse é o cara que a gente está seguindo. Deixa eu abrir aqui. Bom, pelo que eu me lembre, a última coisa que nós estudamos foi a parte de arrays, correto? Fizemos até aquele array de 4 dimensões lá, deixa eu até abrir ele aqui para a gente dar uma recapitulada, a gente relembrar o ponto onde paramos, para a gente continuar. Foi o P25.java, foi esse danado aqui mesmo. Criamos um array aqui, ó. Cada bloco desse aqui significa uma dimensão dessa matriz. Array de array é uma matriz. Vetor de vetor é uma matriz. Então, nós temos aqui, ó, 4 níveis. Implementamos esse aqui, testamos. Só já para relembrar. Foi o P25. Foi esse cara aqui, né? Foi esse aí. Bom, depois de estudar o array, os arrays, nós vamos passar para a parte que é a mais importante que nós precisamos. Nós vamos estudar um pouco sobre os métodos, para depois ver programação orientada a objeto em Java com as classes. Então, vamos dar uma passada hoje aqui na parte de métodos. A minha expectativa é que a gente, no máximo, esse mês, vamos ver como é que vai ser o andamento da carruagem aí, mas a ideia seria esse mês, fechar essa parte de métodos e classes em Java, e depois, apesar que tem coisa pra caramba aqui, talvez eu tenha que dar uma selecionada aqui, ó. Tem muita coisa aqui. Vamos ver o que vai ser, até que ponto nós vamos aqui. Para que a gente possa, na virada do mês aí, já entrar para dentro do Android Studio e começar a tentar aplicar um pouco desses conhecimentos que nós aprendemos aqui em Java dentro do Android Studio, já com a expectativa de criar alguns aplicativos para Android. Então, vamos lá.
Começando aqui nos métodos Java. Então, olha só que coisa, né? Nesse roteiro que nós estamos seguindo, bom, vamos lá. Vamos criar um método. Aqui ele está dando um exemplo. Tem a classe main e ele cria aqui um método. E aqui dentro do método, o algoritmo que vai ser processado nesse método. E depois ele mostra como que você pode chamar esse método. Deixa eu ver aqui qual que é o exemplo mais interessante. Vou pegar esse último aqui, ó. Que é o mesmo, né? Tá, vou pegar esse cara aqui. Vou copiar. Vou criar, então, o nosso P26. Então, deixa eu copiar esse cara aqui. Criaremos aqui o nosso P26. Deixa eu tirar isso aqui tudo daqui de dentro. Deixa eu salvar ele. P26.java. Pronto. Vou aumentar um pouquinho o zoom aqui, né? Até então, nós trabalhamos com esse conceito. A classe e o método main, que é o ponto de start da execução do nosso programa. Tá? Deixa eu fechar essa porta aqui para diminuir um pouco o ruído externo. Depois que acabar essa parte, a gente abre de novo. Beleza. Então, até então, todos os exemplos que nós implementamos, ele era composto apenas da classe que nós criávamos e o método main, que é o método por onde inicia o fluxo de execução do nosso código Java. Ok. Aqui você está vendo que existe também esse método main. Ó, existe esse método main. Porém, existe um outro método. Então, eu vou copiar esse código aqui. Antes do método main, eu vou colocar esse código aqui e vou dar uma ajustada nele aqui. Eu vou chamar esse método aqui de mostra mensagem. Vai ser o nome desse método. E aí eu vou colocar aqui, alô, galera da UFTM/Uberaba. Bom, dentro do meu método main, eu posso, e devo, óbvio, escrever o código que eu quero que seja processado. Então, eu posso fazer tudo que nós já fizemos antes, quer ver? Deixa eu pegar aqui um código antigo. Vou criar essa variável int aqui. Vou fazer isso aqui, ó. Vou pegar esse negócio aqui, vou fazer um exemplo um pouquinho diferente do que está lá no site, até para facilitar o entendimento, tá? Vou criar uma variável, já está aqui a variável x, que é do tipo primitivo int, nada que receber do teclado do usuário, não preciso disso aqui. Essa minha variável x vai de 0 até 10. E aí, o que eu vou fazer aqui dentro? Aqui dentro eu vou chamar. Deixa eu botar uma mensagem aqui também. Eita. Vou dar uma mensagem aqui. Essa mensagem vai ser... Vamos para o método novo. E aí, para fazer a chamada do método, opa, cliquei aqui errado. Simplesmente
é o nome do método que foi criado. Que é, aqui foi meu método, e no nosso caso aqui é mostra mensagem. Então, basta colocar aqui, ó. Oi? O senhor precisa criar essa variável x antes de colocar ela no for, ou já pode fazer? Eu poderia definir ela aqui dentro, né? A gente já fez exemplos assim, não já? Int x igual a 0. Poderia também. Bom, então vamos lá, vamos entender o que vai acontecer nesse código aqui. O que nós temos de diferente nesse código de todos os exemplos que nós fizemos anteriormente? Nós temos um outro método. Além do método main, que nós já estamos acostumados a implementar, que é o método por onde começa o fluxo de execução do nosso código, nós temos esse outro método, que é acionado dessa forma aqui, ó. O nome do método é mostra mensagem. Esse método, ele não recebe nenhum parâmetro e ele não devolve, não retorna nenhum parâmetro. Então, quando a gente chamar esse método aqui, tudo que estiver dentro desse método mostra mensagem será processado e depois segue o fluxo. Então, vamos para o método novo, será mostrado 9 vezes? Acho que 9, né? Não, 10, né? De 0 a 9. E depois ele vai lá para o método, tá? Vamos fazer o teste aqui, então. Deixa eu abrir o prompt. Java C P26.java. Compilou. Java P26. Executou. Ah lá, o que aconteceu? Vamos para o método novo. Deixa eu dar uma organizada aqui para a gente tentar ver as duas coisas. Então, vamos para o método novo. Alô, galera da UFTM Uberaba. Vamos para o método novo. Alô, galera. Quantas vezes aconteceu isso aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Realmente foi 10. Para a gente saber, até só para título de curiosidade, eu vou colocar aqui, ó, entre parênteses, X, para a gente saber aqui qual que é a vez do momento. Vamos compilar de novo. E executar de novo. Pronto. Então, olha lá, ó, de 0 a 9. 0, 1, 2, 3. Então, isso aqui para a gente não é novidade. A novidade é que eu posso criar outros métodos dentro da classe e esses métodos podem ser usados tanto dentro da própria classe, mas futuramente a gente vai ver que esses métodos podem ser usados também dentro de outros códigos. E aí, deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui de algum momento que nós usamos o aqui, ó, esse aqui, ó, nextInt é um método da classe do scanner. Olha lá, o ler. O ler é uma instância da classe scanner e esse nextInt é um método lá do ler, tá? Então aqui a gente já teve um outro exemplo. Então aqui eu chamei o método, esse método está dentro da própria classe, então eu bastei chamar ele aqui, mostra a mensagem. Ele já sabe que esse método aqui está dentro da própria classe. Mais para frente a gente deve ter outros exemplos aqui para tornar isso mais claro, essa questão dos métodos. Então esse vai ser o nosso P26. Deixa eu salvar, copiar, fechar e vamos para o P27. E vamos lá, vou salvar esse P27 aqui, depois eu vou ver lá o que nós vamos colocar nesse P27 de novidade. Pronto, vamos seguir aqui no nosso tutorial. Então esse foi o primeiro exemplo, que é simplesmente criando um outro método além do método main dentro de uma classe Java. O próximo exemplo, eu já estou vendo aqui, ó, é com parâmetros. Então, vamos seguir aqui. Posso ir no Next aqui ou clicar no link aqui, que tanto faz. Criando um método com parâmetros. Então, veja que agora, o método novo
recebe um parâmetro. Então, eu vou até aproveitar, vou deixar do jeito que estava aqui, ó. E agora, o mostra-mensagem no nosso P27, ele recebe um string frase. Então, agora, o meu método mostra-mensagem recebe como parâmetro uma string chamada frase. E aí, na hora de mostrar a mensagem, nós vamos usar também o que foi passado como string. Então, alô, galera da... Alô, galera da... E aí, nós vamos colocar aqui mais frase. Pronto. E aí, vamos mudar um pouquinho a lógica da brincadeira aqui. Eu vou chamar esse método aqui algumas vezes. Para cada vez que eu chamar, eu vou passar um parâmetro. Então, eu não lembro se é aspas. Pode usar aspas, é aspas. Então, vamos chamar ali o FTM, Uberaba. Vou chamar o método novamente, chamar 3 vezes. Cidade de Araxá. A comunidade Guapira. 3 vezes, tá bom, vai. Chega. Beleza. Então, o que eu estou querendo mostrar agora para vocês com esse exemplo? Que quando eu crio um método para a classe, esse método pode receber parâmetros. Aqui tem um só, mas poderia ser mais de um parâmetro. Vamos ver mais para frente. O void é que ele não recebe, ele não devolve parâmetro. Porque do mesmo jeito que um método recebe parâmetros, ele pode devolver informação. Então, eu posso mandar informações para o método, ele pode fazer cálculos, processamentos e me devolver informação. Então, o método ele pode tanto receber como devolver informações. Nesse segundo exemplo que nós estamos implementando, ele recebe dados, recebe informações através desse parâmetro aqui que eu estou colocando, mas ele ainda não devolve nada. Tanto os métodos como as propriedades de uma classe, ou as variáveis, né, elas podem ter permissões de acesso, né? Por exemplo, aqui, o acesso ao método main é público. Então, mais para frente, a gente vai ver as diferenças de estático, de público, de privado. Tá? Então, eu poderia pôr aqui, por exemplo, vamos ver se vai privado. Vou falar que essa classe aqui ela é de acesso privado. Vou tentar compilar aqui de novo. Esse é o P27. Pronto, compilou. Vamos rodar o P27 agora. Ah lá, deixa eu explicar aqui. Então, veja aqui. Esses 2 parâmetros aqui a gente vai estudar com mais calma nos próximos exemplos, tá? Mas, aqui eu estou falando que o acesso ao método mostra-mensagem, ele é privado. Isso significa que não é de qualquer lugar, de qualquer classe que você sai chamando isso aqui, não. Tá? Então, assim, o que acontece? Um sistema Java, ele é composto de dezenas, centenas, às vezes milhares de classes. E as classes, elas têm os seus métodos. E o acesso a esses métodos, eles podem ser público, privado. Então, assim, se o acesso é público, significa lá da classe P30 ou da classe P15, eu posso chamar um método da classe P27 se ele for público, por exemplo. Se eu falo que esse método aqui mostra mensagem, ele é privado, ele vai ser acessado somente de dentro da própria classe. De uma classe externa eu não consigo fazer uma chamada
Eu não consigo lá numa outra classe criar uma instância da classe P27 e fazer a chamada lá. Eu imagino que no tutorial que a gente está seguindo aqui vai ter momentos onde a gente vai estudar, principalmente aqui, tá? Ó, modificadores, encapsulamento, construtores, classes de objetos, atributos. Aqui vai ter mais detalhes disso que a gente está comentando aqui agora. Então, não vamos preocupar muito com esses dois itens aqui, porque lá na frente a gente vai tratar deles com mais calma, tá? Mas o void é importante. O void significa que essa classe não devolve informação, e aqui dentro do parênteses eu sei que essa classe recebe como parâmetro uma frase do tipo string. E aí, ó, toda vez que eu chamo o método, eu passo esse parâmetro. Esse parâmetro cai aqui na frase e ele é usado aqui dentro do método. Por isso que na hora que eu executei, ó, alô galera da UFTM Uberaba, que é esse primeiro cara aqui. Depois, alô galera da cidade de Araxá, que foi esse segundo cara aqui. E na terceira vez, alô galera da comunidade de Coapira, que é essa terceira opção aqui. Esse vai ser o nosso P27. Vamos para o P28. Deixa eu achar ele aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Então, tem aqui a passagem de informações via parâmetros. Aqui ele mostra um exemplo onde o método recebe dois parâmetros. Um é do tipo string e outro é do tipo int. E aqui dentro, a chamada desses métodos, né, do método passando dois parâmetros. Ó. E aqui ele usa essas informações. Agora, nós vamos ver aqui um método que retorna valores. Nós vamos fazer esse teste aqui agora. Eu vou pegar esse cara aqui. Eu vou fazer diferente. Deixa eu pegar esse cara. Gostei desse exemplo aqui, ó. Vou pegar esse aqui. E tem dois. Vou colocar aqui. Agora é o P28, eu falei? P28, né? P28? Tá, deixa eu até abrir ele aqui também, porque eu quero ver a cara dele. P27. Isso, esse é o P27. Deixa eu copiar o P27, fechar ele. Vou colar aqui no lugar desse P28 e vou editar ele. Isso aqui vai ser o meu P28. Deixa eu salvar aqui P28.java. Salvei. Vou voltar aqui. O que eu quero aproveitar? Eu quero aproveitar esses dois caras aqui, ó. Eu quero aproveitar esse cara. Depois eu vou mexer nesse código aqui, tá? Para ficar um exemplo mais simpático. Esse aqui pula. Esses três pulam. Bom, então, o nome desse método será dados pessoas. Recebe uma string, que é o nome, e um int, que é a idade. Aí eu vou usar aqui o nome, tem idade. Bom, então vamos lá. Eu tenho um método dados pessoas que eu passo um nome do tipo string e uma idade do tipo int. Esse método, na sequência, ele mostra a mensagem. Fulano tem tantos anos. Pronto. Só que esse exemplo que eu vou fazer aqui agora, esse método devolve um int. Então, esse método que antes, dados pessoas, que teoricamente não deveria devolver nenhuma informação, ele vai devolver agora um int. Então, ele devolve um int. É isso que eu quero. Então, repetindo, dados pessoas recebe como parâmetro nome do tipo string, idade do tipo int, e devolve um int. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma continha aqui, ó.
A forma do método devolver a informação é através do return. Esse return aqui, tá? Então, eu vou criar aqui, deixa eu ver aqui o que eu vou criar. Deixa eu fazer, eu vou fazer direto também. Return. E eu vou fazer uma expressão matemática aqui. A expressão matemática é 2050 menos 2021. Se eu estou em 2021 e o cara tem uma idade, se eu faço uma bobaginha aqui, peraí. Eu pego 2021 menos a idade dele, eu chego no ano que ele nasceu. O ano que ele nasceu, para 2050, eu calculo a idade dele, né? Teoricamente. Não, vou mostrar quantos anos ele terá em 2050. Não tá certo essa conta minha? Se eu fizer essa continha aqui, ó, eu vou saber quantos anos você vai ter em 2050, tá certo? Eu vou devolver essa informação. Então, eu vou passar aqui, aí eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar uma mensagem aqui, ó. Mas espera. Isso, quantos anos você vai ter em 2050, né? Espera aí que eu preciso ajustar mais esse código aqui. É porque se ele vai receber um int, ele já está mostrando direto. Tudo bem, eu vou mostrar direto também. Vou complicar, não. Então, eu vou fazer a chamada do método aqui, ó. O método é dados pessoas. Calma lá, deixa eu melhorar meu negócio aqui. Pedro tem 21 anos. E eu vou fazer a chamada desse método dentro... Aqui dentro. Vou colocar assim, ó. Ver como é que eu vou aprontar isso aqui. Vou chamar o método. Vou pôr assim, ó. Pedro, em 2050, terá 2 pontos, fecha, mais. Pronto. Aí, beleza, é isso que eu quero. Vai aparecer assim, ó. Deixa eu tirar esses dois aqui. Depois a gente pode até colocar mais vezes. Vamos entender o que eu estou aprontando aqui. Bom, o meu programa começa a executar aqui no método main. O que vai ser executado? Eu vou mostrar uma mensagem que é: Pedro, em 2050, terá mais. Aí eu chamo o método dados pessoas. Para esse método, eu passo o nome Pedro e passo a idade dele, que é 21. Então, vem para cá, Pedro, vem para cá, 21. Aí ele mostra, Pedro tem 21 anos. E faz uma conta, que é quantos anos o Pedro vai ter em 2050. Esse número aqui, ó, return, ele será devolvido. Devolvido para onde? Para cá, ó. Então, Pedro, em 2050, vai aparecer aqui qual que será a idade de Pedro, que é o que o método dados pessoas devolve. O método dados pessoas devolve um int, devolve um número. Esse número vai ser colocado aqui no lugar dessa chamada. Então, vamos fazer o teste para ver se essa coisa vai funcionar. E 28.java. E 28. Pedro tem 21 anos. Pedro, em 2050, terá 50 anos. Tá certo? Falta 29 para 2050, né? Beleza. Então, nesse exemplo, o que nós temos? Nós temos um método, que é dados pessoas, que recebe parâmetros, no caso, uma string e um int, e esse método também devolve um int. Aqui, o que foi devolvido pelo método dados pessoas já foi mostrado direto. Mas eu poderia criar aqui, ó, vou até mudar esse exemplo aqui, vou criar aqui um int
idade 50 igual a 0 e faça assim, ó. Idade 50 igual a isso aqui. E aí eu mostro aqui idade 50. Vamos compilar para ter certeza que eu não estou fazendo bobagem. Faltou ponto e vírgula aqui, né? Compilando. Beleza, compilou. Executou. Ah lá, mesma coisa. Por que eu fiz essa alteração? Porque eu quero mostrar para vocês que a informação devolvida por um método, que é um int aqui, ó, eu posso colocar em uma variável. O importante é que a variável que vai receber o valor devolvido por um método tem que ser compatível. Então, se o método dadas pessoas devolve um int, a variável que vai receber tem que ser um int. Ou eu faço aquelas conversões aqui que nós já estudamos no início da matéria lá. Tem lá, tem o cache, tem, né? Dá para fazer aquelas brincadeiras lá. Certo? Então, esse é o nosso P28. Deixa eu ver aqui qual será o próximo. É o método que envia e recebe parâmetros. Isso nós já testamos. Recebe 2 int e devolve um int. Aqui ele faz até uma brincadeira de soma, ó. Você manda 2 números para o método, x e y, ele devolve a soma. Então aqui ele chama um método, passa 5 e 3, depois o resultado vem para z e ele mostra z. Vamos ver mais. Aqui ele... Ah, legal. Ele está criando um método aqui, ó, um método que faz mais até sentido. É um método que tem realmente um algoritmo escrito dentro, né? Então, é um método que ele... Vamos traduzir esse método aqui, vai ser o nosso próximo, tá? Então, deixa eu colocar aqui, vai ser o nosso P29. Deixa eu dar uma limpada nesse cara aqui, porque nós vamos refazer ele. Salvando... P29.java. Eu vou copiar esse cara aqui, esse aqui também. Os dois. Tá. Deixa eu só acertar a indentação aqui, gente. Aliás, vocês tinham que ter essa preocupação também, tá? Essa preocupação com a indentação é muito importante, porque na hora que você vai checar se tem um erro, se está faltando um parênteses, está sobrando um colchete, uma chave, a indentação é importantíssima. Então, ó, esse cara vai para dentro, esse cara vai para dentro. Só que esse if else está dentro do método. E aqui, checa a idade. Vou tirar esses comentários aqui. Salvei. O nome do método será... Eu vou dar um passo além, tá, gente? Eu vou fazer o seguinte. Nossa, nós vamos brincar legal. Tive uma ideia aqui, nós vamos brincar legal. Pode tirar CNH, vai ser o método que nós criamos. Nós vamos mandar a idade para esse método e esse método vai checar a idade, só que ele não vai falar nada. Ele vai devolver verdadeiro ou falso. Então, esse método, que não devolveria nada, ele vai devolver um boolean. Se a idade for menor que 18, nós vamos falar que esse cara não pode tirar habilitação. Então, nós vamos colocar aqui um return false. Não pode. Agora, se ele não for menor de 18, nós vamos devolver uma vez só, não precisa de duas. Tem um Ctrl+C duplicado aqui, meu computador já está me boicotando. Verdadeiro. Ok. Aí nós vamos caprichar mais nessa brincadeira aqui. Deixa eu pegar um outro exemplo, que eu sou meio preguiçoso, eu vou copiar esse negócio aqui, ó.
vou copiar esse pedaço aqui. Copiei. Aí, no meu método main, parece que o Indiana Jones está chegando, hein? Não é ele? Não é a musiquinha dele? Usuário. Esse aqui é vou diminuir isso aqui. Deixa eu fazer um limpo aqui que não vai precisar. Digite a idade. X para receber o número digitado pelo usuário. Classe para usar teclado. Até aqui tudo bem. Certo? Vou tirar isso no teclado aqui, que isso aqui parece meio óbvio, né? Pronto. Aí, o que nós faremos? Nós faremos... não sei se eu faço... Vamos fazer um for, não. Vamos só fazer... Vamos no trivial aqui. A gente executa de novo, se for o caso. Nós vamos chamar o método com o if. Se... Vai ser assim, ó. Nós vamos chamar o método. Pode tirar CNH, passando para o método o X. O que é que tem no X? O que o cara digitou no teclado. Deixa eu só terminar aqui o meu raciocínio e depois a gente vai... Eu explico melhor tudo de novo. Vou terminar aqui. Ok. Pode iniciar processo para ter sua CNH. Ainda não pode ter CNH. Bom, vamos lá. Deixa eu explicar essa brincadeira aqui. Isso aqui é legal porque a gente começa a entrar no conceito que é o mais importante. Quando eu crio um método para uma classe, é porque dentro do método dessa classe vai ter uma regra de negócio, vai ter um algoritmo que faz algum procedimento que eu preciso desse procedimento em diversos momentos do meu sistema. E aí, aqui nesse momento, eu precisei conferir. Usando a classe scanner, para receber uma informação via teclado, tem aqui a variável int, que é onde vai cair esse número digitado pelo usuário no teclado. E dou uma mensagem para o usuário, falo, digita a idade. Essa idade vai cair aqui dentro do X, e aí eu chamo o método pode tirar CNH passando o X como parâmetro. Esse método verifica a idade e me retorna verdadeiro ou falso. Se ele pode ou não pode tirar essa habilitação. Qual que é a vantagem de uma situação desse tipo, gente? Olha só. Tudo bem que aqui a gente não está nem falando de banco de dados, tá? Mas pensa o seguinte, você tem um sistema, vou chutar aqui você tem um sistema com, sei lá, 200 classes Java, 3 milhões de linhas de programação. Imagina se toda vez dentro desse sistema, se você precisasse conferir se a pessoa pode ou não tirar a habilitação, você fizesse esse if aqui, ó. Toda vez. Preciso ver se o cara pode tirar a habilitação. O código ia ficar gigante. Não, você ia ter esse pedaço aqui em, vamos supor, sei lá, em 130 classes Java, você teria esse mesmo trecho de código. Aí mudou, a idade não é 18 mais, a idade é 21. Você tem que corrigir. O que você tem que fazer? Você tem que sair vasculhando o código inteirinho do seu sistema para saber aonde é que você testa essa idade é menor que 18, para trocar de menor de 18 para menor de 21. Nossa, já entendi o que você quer dizer com isso. Agora, se eu tenho esse método da classe, e toda vez que eu precisar saber se o cara pode ou não tirar a habilitação, eu chamo o método da classe, quando eu precisar corrigir isso aqui, eu venho nesse único local aqui e troco aqui, em um único lugar do meu sistema.
automaticamente o sistema inteirinho, quando faria essa verificação, ele já faria a verificação correta, porque eu corrigi aqui. Então, lembre-se que, quando você cria um método de uma classe, é porque dentro desse método vai ter um bloco vai ter uma regra de negócio, vai ter algum tipo de código que vai ser necessário ser processado em diversos momentos diferentes da execução do sistema da empresa, e aí vai estar codificado aqui dentro. Então, aqui eu estou usando. Chamo o método, passo o número digitado no teclado, e se ele voltar verdadeiro, eu falo para o cara, opa, pode tirar sua habilitação. Você já tem mais de 18. Ó, no mínimo 18, né? Agora, se voltar falso, eu falo, opa, você ainda não pode tirar sua CNH. Então, aqui eu estou mostrando para vocês, aproveitei esse exemplo que a gente copiou de lá e adaptou, para mostrar essa situação para vocês. Vamos compilar aqui para testar. P29. P29. Oba, temos erros. Ah, esse erro aqui vocês já tinham que matar de cara, hein? Fala para mim o que está faltando. O import. O import. Eu estou usando a classe scanner e não fiz o import. Então, vamos lá pegar. Eu nem lembro de onde eu copiei essa classe, não, mas eu vou, como um bom preguiçoso que sou, em vez de digitar, eu vou procurar esse troço aqui, que deve ter aqui. Aqui, ó. Já achei. Peguei lá no P19. Então, vou botar um import aqui. Salvar. Deixa eu abaixar aqui para o código ficar todo na tela, porque quem for dar o print, já pega o print inteiro aí. Vamos lá, deixa eu salvar aqui. Já salvei, deixa eu tentar compilar de novo. Opa, beleza, compilou. Vamos rodar o P29. Digite a idade. 15, Enter. Ainda não pode ter CNH. Vou executar o P29 de novo. 22, Enter. Ok, pode iniciar o processo para ter sua CNH. Sim? O booleano ali está pedindo você digitar a idade? Não entendi, como é que é? Qual que é o comando ali que está pedindo você digitar a idade? Aqui, ó. Ah, tá. É o ler.nextInt. O ler é uma instância do scanner que me dá acesso à entrada do sistema, né? E com esse ler, usando o método nextInt dele, ele fica esperando lá no teclado, digitou, ele joga dentro da variável x. Faz um booleano variável. Não, o booleano é aqui, ó. Não, mas ele é uma variável? Algum tipo de variável? Não. O booleano é um tipo, igual eu tenho o int, que eu posso guardar um número, o string, que eu posso guardar uma frase, o booleano, ele sempre guarda verdadeiro ou falso. Só que aqui, na realidade, quando eu falo que é booleano, eu estou falando que booleano é a informação que o método vai devolver. Por isso que no return eu ponho falso ou true, verdadeiro ou falso. E muito boa a sua pergunta, porque lembre-se sempre que quando você fala que um método vai devolver uma informação, ao fazer o return, eu tenho que fazer o return de uma informação compatível com o tipo que eu falei que aquele método devolveria. Então, se eu estou falando que esse método pode tirar CNH, devolve booleano, eu só posso fazer return de false e true, mesmo que seja uma variável. Mas tem que ser falso ou true, verdadeiro ou falso. Professor, Pode falar. deixa eu ver se eu entendi, só para setar melhor aqui na minha cabeça. Então, aí no Só um if... segundinho, por favor, só um segundinho. Claro. Deixa eu avisar a galera, porque tem gente que está acompanhando de casa, não sei se vocês estão percebendo aí. Não está vendo a pergunta de casa aqui. Pode mandar. Beleza. Ali no if, no pode tirar, que tem o x ali entre parênteses, quer dizer que o x está dentro desse pode tirar. Os dois, ele tem a mesma informação, não é? Não, ele está perguntando desse x aqui dentro do método pode tirar, correto? Da linha 17? Isso. Tá. Esse x aqui, ó, ele é a variável que recebeu o número digitado pelo teclado. Isso. Aí no caso... esse x aqui, quando eu digitei 15, foi 15 lá do método pode tirar CNH. Esse 15 caiu nesse age aqui, ó. Uhum. Esse 15 chegou aqui no age
A gente podia até mudar isso aqui, né? Vamos botar no nosso idioma aqui. Idade. Professor, como que o programa sabe que, no caso, se deu true, ok, pode iniciar o processo para ter o CNH. Como que o programa sabe disso? True é verdadeiro e false é falso. Sempre quando é true, então ele cai primeiro? Aí cai pro else? Não. É aqui, ó. O if, no if, você não bota uma expressão que vai ter, no final, vai ser verdadeiro ou falso? Sim. Se for verdadeiro, ele não faz o que está aqui. Se for falso, ele não faz o que está aqui. Entendi. Então, se o pode tirar já me devolveu um verdadeiro, ele cai aqui. Entendeu? Ah, tá. Entendi. Obrigado. Excelente pergunta a sua, porque, olha só, dentro do if, que é uma função condicional aqui, a gente estava acostumado a colocar A maior que 5, B menor que 3, e essas expressões que a gente colocava, até usando o AND e OR, sempre no final dava um resultado verdadeiro ou falso. Agora, aqui, o que eu tenho? Eu tenho um método que já devolve exatamente um verdadeiro ou falso, né? Então, no final, continua dentro daquela mesma lógica. A expressão que eu coloquei dentro do if, no final é verdadeiro ou falsa. Aqui, eu já tenho só um método que já devolve o verdadeiro ou devolve o falso. E aí, segue o fluxo normalmente aqui. Show de bola? Então, esse é o nosso P29. Se alguém for fazer um print, essa é a hora. Eu não vou mexer nele mais. Deixa eu voltar aqui, então, no nosso tutorial para ver quais são as outras funcionalidades que nós vamos ver aqui. O legal desse site aqui, cara, é que ele dá até a opção aqui, ó. Pra você digitar e fazer o submit aqui, ó. Legal, né? Show de bola. Ih, caraca, isso aqui é legal demais, cara. O Java, nesse aspecto, ele é muito doidão. Você pode ter, dentro de uma classe, dois ou mais métodos com o mesmo nome. Aqui, o que ele fez aqui, ó? Você tá... Ah, não, esse aqui tá nome diferente. Não é isso que eu... Não, peraí que eu fiz confusão, deixa eu ver. Não, mas é isso que eu estou fazendo. Meu método int, meu método double, meu método tá. Tá, deixa eu seguir no exemplo aqui. Oi? A gente pode criar qualquer método com qualquer uma das variáveis? Como assim qualquer método com qualquer uma? Eu perguntei errado. A gente pode criar um método com qualquer uma das variáveis? Na realidade, não é método com variável. Você está falando aqui, ó. Isso. Sim, eu posso criar um método e ele pode devolver qualquer tipo de informação. Pode ser um boolean, pode ser um int, pode ser um float, pode ser um string. Ou seja, você pode criar métodos e esse método vai devolver uma informação e aqui você define o tipo mais adequado para essa informação que será devolvido para o método. Entendi. Isso aqui, deixa eu ver, esse P28 aqui já foi. Esse P29, tá, deixa eu só voltar aqui. Eu achei que ele ia fazer uma coisa aqui, mas não é não. Aqui é um método que recebe 2 int, aqui é um método que recebe 2 double, e aqui ele faz uso, não tem muita graça nisso aqui não, achei que era outra coisa. Ah, esse aqui que é o que eu ia falando para vocês. Bom, entendi o que ele está fazendo agora, é isso mesmo. Ó, ele está fazendo aqui, ó, 2 métodos para fazer a soma de 2 números. Esse método aqui é um método que recebe 2 int, x e y, e faz a soma, devolve a soma de x e y. Esse outro método é um método que recebe 2 double, também x e y, e devolve o somatório dos dois. O que ele está querendo dizer para a gente com esse exemplo? Que eu posso criar um método só para esses 2 caras aqui. Desculpa. Eu posso dar o mesmo nome para esses 2 métodos. E o Java vai saber se chama um ou outro pelos tipos que você passa. Vou rodar isso aqui para vocês entenderem.
Deixa eu rodar os dois, deixa eu ver se precisa rodar. Se a linha de código interagir com int, ele vai chamar o int. Se interagir com double, ele chama o double, seria isso? Não, é assim, ó. Aqui ele está chamando o método com int, passando 8 e 5. Aqui ele está chamando o método com double, passando 4.3 e 6.26. Então, aqui percebam que 8 e 5 é inteiro, é int. 4.3 e 6.26 é double. Ok? Mas aqui os métodos têm nomes diferentes. É método int, método double. Aqui ele refaz o mesmo código, mas ele chama o método de soma. Métodos, percebe que os dois métodos têm o mesmo nome? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou rodar isso aqui. Agora eu fiquei confuso. Esse aqui é o P29 que acabou. Deixa eu copiar, fechar o P29, vamos para o P30. P30. Deixa eu salvar ele aqui. P30.java. O P30, ele vai ser, eu vou copiar aqui de novo. O P30 vai ser esse cara aqui. Eu vou reescrever o código aqui, tá? Escrever traduzindo aqui para ficar mais amigável. Antes, porém, deixa eu ajustar a indentação, que eu considero a indentação importantíssima. E vocês vão entender, esse exemplo aqui é muito legal. Eu vou chamar o método de faz soma. O louco é que isso aqui em outras linguagens não pode, tá, gente? Só o Java que tem essas... Eu estou criando... Mas, professor, é porque é double e int, né? Mas se fosse int os dois, ia dar errado. Exato. Muito bem observado. É isso mesmo. Eu posso ter dois métodos dentro da mesma classe com o mesmo nome? Sim. Mas esses métodos precisam ser diferentes nos parâmetros? Sim. Então, por que eu posso ter um método faz soma e outro método também faz soma? Primeiro, que eles recebem parâmetros diferentes. Segundo, que eles também devolvem parâmetros diferentes. Então, os dois métodos têm o mesmo nome? Sim. Como é que o Java sabe qual que ele vai chamar? Dependendo dos tipos de parâmetros que você passar. Então, vamos traduzir mais aqui, ó. Então, eu tenho aqui um... vou chamar de soma 1 e soma 2. Soma 2. E aí ele mostra soma com caçamba com int. Vou colocar aqui o soma 1. Soma com double, soma 2. Pronto. Então, vamos lá. Vamos entender o código de novo. Vou repassar ele inteirinho. Estou na minha classe P30. Eu não preciso desse scanner mais aqui, né? Deixa eu apagar. A classe se chama P30. Essa classe P30, ela tem um método que se chama faz soma. Esse método faz soma recebe dois parâmetros, um parâmetro x int e um parâmetro y int. E esse método faz soma devolve um número também do tipo int. E aqui dentro ele faz a operação matemática e devolve x mais y, que são do tipo int, né? Consequentemente, o resultado dessa expressão matemática é compatível com o tipo de informação que o método devolve. Na sequência, eu tenho outro método que também tem o mesmo nome do método anterior, que é faz soma. Porém, esse novo método, que também se chama faz soma, recebe um primeiro parâmetro x, que é do tipo double, e um segundo parâmetro y, que também é do tipo double. Esse método faz soma devolve uma informação do tipo double, que é também uma expressão matemática cujo resultado será compatível com
o tipo de informação que será devolvido. Bom, com isso, vamos usar, então, agora, vamos escrever um algoritmo para usar esses métodos faz-soma. Então, veja aqui agora, ó, tem o meu método main, é aqui que vai começar a execução do meu algoritmo. Criei uma variável int, que se chama soma1, e chamei o método faz-soma, passando para o método faz-soma os parâmetros 8 e 5. Como que o Java sabe se vai chamar esse faz-soma da linha 7 ou esse faz-soma da linha 3? Pelo tipo da informação que eu estou passando para o método. Se eu estou passando 8 e 5, o Java vai falar assim, opa, 8 é int, 5 é int. Então, eu vou chamar esse método aqui, ó. E, inclusive, esse faz-soma vai devolver o resultado para a variável soma1, que é int. Então, o que o Java confere? Esse 8 é int, esse 5 é int, aqui no y. Esse soma1 é int e esse faz-soma devolve int. Então, avaliando os parâmetros e o retorno, o Java chegou à conclusão que é esse método faz-soma que ele deve chamar. No segundo caso, 4.3 é double, 6.26 é double. Esse faz-soma vai devolver o resultado para soma 2. Soma 2 é o quê? Double. Esse double aqui. Então, ele sabe que nesse caso aqui, ele precisa chamar esse método faz-soma aqui. E aí, depois aqui é só mostrar os resultados. Tudo bem? Entenderam? Então, vamos compilar e rodar, para ter certeza que vai funcionar. E 30. Compilou. E 30. Rodou. A soma do int, que é o 8 mais 5, deu 13. A soma do 4.3 mais 6.26 deu 10.5599999999. Bugadão esse negócio aqui, né? Que 4.3 mais 6.26 dá 10.56. Ele botou um 5 e um monte de 9 aqui. Bom, o objetivo é esse aqui. Entenderam esse conceito? Ou seja, esse conceito aqui, depois de explicar esse conceito aqui, eu consigo voltar na documentação e mostrar um negócio para vocês. Quer ver? Deixa eu ver se eu volto lá no... Deixa eu pegar aqui. Deixa eu abrir uma aba aqui, Java Docs. Ver se eu consigo mostrar um caso específico desse para vocês. Deixa eu... Cadê eu localizar aqui, gente? Não tem um find aqui, caramba. Brincadeira, hein? Vou voltar aqui e procurar aqui, então. É o string mesmo. Acho que no próprio string que a gente já usou, nós vamos perceber esse tipo de coisa. Quer ver? Cadê os métodos? Tô que eu não gosto dessa documentação. Métodos. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho algum. Aqui um exemplo, ó. Eu tenho o método, esse aqui são métodos da classe string. Content equals. Tá vendo que tem o método duas vezes, ó? Os dois devolvem boolean, mas esse primeiro aqui recebe uma sequência de char e esse aqui recebe um string buffer. Tá vendo? Mas é o mesmo método, ó. Content equals. Tá meio pequena a letra aí para quem tá em casa, então deve estar. Aqui, ó.
Para mim tá bem tranquilo aqui, professor. Tava de boa o tamanho da fonte aí? Beleza. Então, ó, tá vendo que o método da classe é exatamente o mesmo nome, ó. Só que muda o tipo. Aqui de novo, ó. Copy value of. É um método duas vezes, mas com tipos diferentes. Pode ser, veja bem, voltando aqui no conceito, eu posso ter em uma classe vários métodos com nomes iguais, desde que todos os repetidos tenham diferenças nos parâmetros, seja no tipo de informação que o parâmetro recebe ou na quantidade de parâmetros que ele recebe. Então, às vezes, eu tenho um faz soma que recebe só um int, eu tenho outro faz soma que recebe 2 int, eu tenho outro faz soma que recebe 3 int. Tá? Também pode acontecer, sim, tá? Bom, então esse aqui ficou sendo o nosso P30. Salvo, deixa eu ir lá agora para a documentação. Documentação não, para o nosso tutorial, ver o que mais teremos aqui. Vamos ver essa questão de escopo aqui. Int x, não pode usar o x, quem usa x, blá, 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 blá. Método main, criou o x, mostrou o x. Aqui, método main, não pode usar o x. Recursão, deixa eu ver essa recursão aqui. Ah, esse aqui é doido, hein? Esse é legal. Vamos lá. Recursividade. Vocês devem ter estudado isso em algoritmos, hein? Vamos fazer isso aqui. Vamos encerrar a aula de hoje com essa parte da recursão. Deixa eu copiar esse cara aqui. Eita. Vamos lá. Então, esse aqui foi o P30. Já deram o print aí no P30. Quem vai dar o print? Essa é a última chance. Foi? Beleza? Então, vamos para o P31, para fechar a aula de hoje. Ctrl V, P31. Salvar. P31.java. Vamos falar de recursividade. Eu fiz uma bobagem aqui. .java que deu errado. Deixa eu renomear isso aqui. Faltou um Java. Pronto. P31. Deixa eu copiar aqui de novo. Esse aqui, né? Deixa eu ver se tem algum outro exemplo aqui mais simpático. Start, isso aqui, deixa eu ver. Vamos nesse aqui primeiro. Depois, se for o caso, a gente faz o outro. Vamos arrumar a indentação dessa brincadeira. Vamos lá. Esse aqui vem para cá, esse vem para cá e esse vem para cá. Por aqui, isso. Pronto. Vou mudar aqui, tá? Ficar mais amigável aqui para nós. Pronto. Esse cara aqui também eu vou mudar. Resultado.
Já deu uma ajustadazinha aqui. Beleza, vamos entender essa brincadeira. Resultado, soma, estamos chamando o método soma. O método soma está aqui embaixo. Estamos passando para o método soma o número 10. Então, aqui no método soma, está chegando na variável k, que é do tipo int, o número 10. K é maior que 0? Sim. Então, ele vai retornar k mais soma de k menos 1, que é 9. Então, ele chama o soma de novo, passando para aqui o 9. Aí ele vem aqui. K é maior que 0? Sim. Então, isso é recursividade. O que é recursividade? É eu, dentro de um método, fazer uma chamada a ele mesmo. Então, eu estou chamando o método soma dentro do método soma. Ó, aqui, na linha 10 do meu algoritmo, dentro do método soma, eu chamo o método soma passando um parâmetro. Quando o k não for mais maior que 0, ele retorna 0, e aí ele vai desmontando uma espécie de pilha, né? Que a cada chamada, vamos ver o resultado disso aqui. Aqui, P31. Executando o P31. 55. O que é 55? O que é esse resultado de 55? Deixa eu abrir uma calculadora aqui. Dez mais 9 mais 8 mais 7 mais 6 mais 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1. 55. Então, o que esse método soma faz é, você dá um número para ele e ele vai somar de 0 até aquele número. Usando para isso o conceito de recursividade. Porque se eu peço para somar 10, quando o 10 chega aqui, vai ser 10 mais 9. Isso aqui, ó, deixa eu tentar explicar isso de uma outra forma. Se o K vale 10, ó, se o K vale 10, e o teclado me ajudar, foi. Então, é 10 mais soma de 9. E aí, vai ficar o quê? 9 mais soma de 8. E assim sucessivamente. Vou arrumar isso aqui e depois vamos ver. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Cacilda. 1, tá. 9 mais a soma de 8, 8 mais a soma de 7, 7 mais a soma de 6, 6 mais a soma de 5, 5 mais a soma de 4, 4 mais a soma de 3, 3 mais a soma de 2, 2 mais a soma de 1, 1 mais a soma de 0. Certo? Quanto é que é a soma de 0? Quando eu passar 0 aqui, ó, é maior? Não, então ele retorna 0. Então a soma de 0 é 0. Ô, Cacilda. A soma de 0 é 0. Então, o que é soma de 1? Soma de 1 é 1 mais 0. Então, 1 mais 0 é 1. O que é a soma de 2? A soma de 2 é 2 mais 1. Então, a soma de 2 é 3. O que é a soma de 3? A soma de 3 é 3 mais 3. Então, a soma de 3 é 6. 6. O
que é a soma de 4? É 4 mais 6, que é 10. O que é a soma de 5? 5 mais 10, que dá 15. O que é a soma de 6? 6 mais 15, que é 21. O que é a soma de 7? 7 mais 21, que dá 28. O que é a soma de 8? 8 mais 28, que dá 36. O que é a soma de 9? É 9 mais 36. 9 mais 36 dá 45. O que é a soma de 10? Que é esse cara aqui, né? É 10 mais 45, que é 55. Então, isso tudo aqui, o K de 10 aqui deu 55, usando o conceito de recursividade. Certo? Encerraremos com esse P31. Alguma pergunta, alguma dúvida? Fechou? Beleza. Até mais, professor.